E aí, Central, beleza com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. E já que estamos no mês de agosto, né? Eu realmente não falei pra vocês qual seria o tema porque eu disse pra vocês que eu não sabia se eu ia voltar aqui no canal ou não, né? Bom, mas enfim, hoje eu tô aqui e além de tudo, eu sei que todo mundo curte os meus vídeos, né? Mas eu peço pra vocês, se você é novo aqui, se inscreve no meu canal, tá? Deixa o like, tá? E comenta alguma coisa aqui, tá bom? Nos próximos, porque assim, na verdade, quando eu fiz alguns vídeos aqui no canal, deixa eu ver, eu acho que não sei exatamente qual foi exatamente, mas acho que foi antes da segunda temporada, no finalzinho do ano, teve um inscrito que me mandou que gostou muito dos meus vídeos e disse que gostaria muito que eu fizesse mais vídeos de série aqui pro canal, né? E como eu realmente só faço de filmes, por enquanto no momento, eu sempre decidi, bom, eu sempre quero trazer séries pra vocês, mas ainda como eu tô realmente acompanhando algumas séries, mas são algumas séries repetidas, eu quero trazer algumas séries assim que as pessoas mais gostam, né? Tipo séries do Disney XD, do Disney Channel, assim, séries que vocês que eu acompanho que vocês talvez já acompanharam algum dia na vida, né? Bom, mas hoje nós vamos, bom, então para quem realmente não sabe, o tema de hoje que eu vou falar realmente ainda nas próximas sextas eu vou falar para vocês os próximos vou falar pra vocês o tema do mês de setembro, né? Bom, mas o tema agora, do mês de agosto, é franquias e trilogias de filmes de terror, tá bom? Então hoje nós vamos começar com eu vou falar pra vocês quais são e qual será, eu vou começar a falar qual é o primeiro que a gente vai ver hoje e depois eu vou seguir pros outros, tá? Como hoje é o primeiro vídeo, nós vamos começar com Colheita Maldita. Logo em seguida a gente vai passar para a trilogia O Chamado, depois a franquia A Profecia e por último a trilogia de Centopeia Humana, que eu acho que tinha muita gente querendo realmente pensar que eu nunca ia falar sobre Centopeia Humana. Mas eu vou falar resumidamente porque eu não tive estômago para assistir Centopeia Humana, mas isso eu vou comentar lá no dia, tá? Eu vou explicar o motivo do porquê, beleza? Então hoje vem comigo porque hoje é a franquia Colheita Maldita. Eu vou ler todas as informações, tá? E depois a gente vai pro bônus e tal. Na verdade, eu vou falar pra vocês assim, toda a franquia completa, tá, gente? Vou ler todas as sinopses e depois a gente comenta, tá? Tem aqui. É porque assim, quando eu realmente falo franquia e trilogia, é meio diferente, porque eu só coloco o título, o ano e a sinopse, tá? E o nome dos diretores também. Vamos lá então. Colheita Maldita de 1984. A viagem de um médico com sua mulher é interrompida quando o casal encontra o corpo de um garoto na estrada. Eles tentam chamar a polícia e acabam em um vilarejo onde jovens adoradores de um culto macabro realizam sacrifícios humanos. Bom, esse aqui é o primeiro filme que eu assisti, né? O primeiro filme eu assisti logo depois do remake, né? O remake de 2009. E eu digo pra vocês aqui que esse filme aqui, ele é um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Porque lá no. Porque, tipo assim, Colheita Maldita você pode adaptar de várias formas, tanto do livro do Stephen King quanto do filme. Você pode adaptar de duas formas. Você pode começar com crianças ou você pode começar já com os dois viajantes. No caso lá, no remake de 2009, que eu vou comentar, não é um médico e nem apenas sua. Não é um médico, tá? É um cara que servia no exército do Vietnã e a esposa dele é uma professora. Então aqui é o contrário, né? Então aqui, como é a primeira versão original, eles colocaram um médico, né? Colheita Maldita 2, O Sacrifício Final, 1992. Um repórter vai à cidade americana de Gatlin com seu filho para pesquisar sobre a carnificina que ocorreu alguns anos antes. Alheios aos perigos, ele se envolve com um culto perigoso de crianças escondidas nos minerais. O segundo filme, nós não temos o personagem do primeiro filme, que eu esqueci de falar, que é o Isaac Corney. O Isaac Corn desaparece do primeiro filme, no final do filme a gente não sabe o que aconteceu com ele. Eu realmente eu não tinha nem ciência do que aconteceu com esse personagem, mas ele desapareceu, sumiu ali de Gatlin. Não sei pra onde ele foi. E eu assisti o segundo filme sim. Aqui a gente vê a história de um cara que é um repórter, ele vai com seu filho, né? Esse garoto acaba se apaixonando por uma menina que não faz parte do culto. E o pai dele conhece uma mulher que mora perto de um grande milharal, né? E o filho dela é meio sinistro, ele é bem, tipo, é uma criança, ele tipo, um adolescente bem bizarro. E, no caso, ele é o líder do culto. Então, tipo, além disso, não tem mais 5, 6 crianças, eu acho. É muita pouca criança nesse segundo filme, porque não é
Ele não é focado no primeiro. Na verdade, realmente o repórter vai fazer o repórter, né, que tem um filho, vai fazer uma reportagem sobre os acontecimentos do primeiro filme, entendeu? Então, aqui já segue pra segunda parte do filme, né? Colheita Maldita 3, Colheita Urbana, 1995. Dois irmãos que faziam parte de um culto macabro perdem os pais e são colocados sob a custódia de pais adotivos. Uma sequência de eventos bizarros e mortais tem início quando eles chegam à cidade grande. Bom, esse filme aqui, eu não cheguei a assistir Colheita Maldita 3, porque a partir de Colheita Maldita 3, eu não tenho ideia do que realmente acontece. Então, realmente, mesmo não assistindo o trailer, mesmo não assistindo o filme, porque na verdade a história basicamente é a história de dois irmãos, acho que irmãos gêmeos aqui não diz, que realmente eles, provavelmente, eles mataram os pais, tá, com os outros jovens, porque na verdade realmente o Isaac na época ele falava o quê? Matem todos os jovens porque eles são pecadores. E além de serem pecadores, né? Assim, os humanos são pecadores, as crianças não são pecadoras nenhuma. Gente, toda criança que nasce recém-nascida é pecadora. Claro que é. Toda criança que nasce. Perdão, ela não é pecadora. Se ela realmente cometer um erro, mentir alguma coisa, aí já é pecado. Mas isso acontece mais depois. Então, provavelmente, essas crianças aqui já pecaram há muito ano atrás, quando o filme foi lançado, né? Então, provavelmente, a partir da Colheita Maldita 3, é basicamente uma coisa que eu decidi colocar aqui pra vocês ficarem antenados nessa parte aqui de Colheita Maldita 3, tá bom? Colheita Maldita 4, 1996. Grace Hodders volta à sua cidade natal para investigar uma estranha doença que está atingindo as crianças. O mais assustador é que as vítimas do mal começam a matar os adultos. Grace descobre que o fenômeno está relacionado com um culto ao diabo. Bom, quando eu Maldita 4 eu assisti, a minha mãe disse que não era aquele filme, mas eu realmente prestei muita atenção, eu assisti muito tempo atrás. Mas não é um filme assim que eu digo pra vocês que é muito interessante. Eu gosto muito do primeiro filme, mas a partir do segundo, terceiro e quarto, que é esse aqui, não fiquei tão interessado assim em querer assistir, né? Mas eu assisti Colheita Maldita 4, mas o 3 eu não assisti, tá? Colheita Maldita 5, Campos do Terror, 1998. 6 estudantes pegam o caminho errado e ficam perdidos num deserto rural, só para descobrir que nesse lugar esconde-se um culto de crianças assassinas, controladas por forças do mal. Mesmo com os perigos, os jovens decidem salvar as crianças. Gente, eu fico me perguntando assim, como assim forças do mal? O Zack Corden não era um garoto, um pregador mirim? Como é que as crianças, na verdade eu acho, gente, depende. Essas assim, forças do mal que controladas por forças do mal devem ser por líderes antigos, né? Do culto dessas crianças. E daí realmente essas forças do mal vêm e controlam todas as crianças da região, sendo da antiga geração e da nova geração. Eu acho que na verdade tem alguma coisa a ver com isso, né? Provavelmente tem alguma coisa a ver com isso. Colheita Maldita 6. Isaac está de volta. 1999. Hannah retorna à cidade natal para descobrir quem é sua mãe. No caminho, ela oferece carona para um homem estranho que relaciona a vida dela com uma passagem na Bíblia. Quando ela chega ao seu destino, desperta Isaac de um coma que durou 19 anos. Bacana! E pra quem não sabe, realmente o ator que fez o Zack Corden lá no primeiro filme, ele volta nesse último filme. Sendo que esse último filme, no caso, a produção do Rei da Maldita dizia que seria o sexto e último filme onde realmente esse ator voltaria. Claro, ele voltaria agora mais adulto, né, e tudo mais, isso, aquilo, né. Só que em 2001 foi lançado um outro Colheita Maldita, que se chama Colheita Maldita Revelação, 2001. Uma mulher chamada Julie vem para o Omaha, Nebraska, após numerosas ligações para sua avó não terem sido respondidas. O bloco de apartamento de sua avó está vazio e Jamie conhece os vizinhos dela enquanto investiga. Quando o detetive de polícia se envolve, ela descobre que o complexo de apartamentos na verdade está no solo do culto original das crianças do milharal, ou seja, um prédio de apartamento foi construído no mesmo milharal do filme original de 1984, lá do primeiro filme, tá, gente? Colheita Maldita 2009. Remake do clássico filme de 1984 de Stephen King. Casal viajante passa por uma cidade onde as crianças haviam formado um estranho culto religioso e ninguém vive mais de 19 anos.
Esse filme aqui, que é o remake, ele é um pouquinho diferente, porque em vez de ele seguir realmente a mesma receita do primeiro, eles fazem um segundo capítulo onde eles estão viajando, né, e tal. E acontece a mesma coisa, lá eles acabam atropelando um garotinho que sai do milharal e tudo mais. O, o cara pega, acho que é casal Vic, que é o nome da mulher, que é uma professora, e o nome dele, que eu esqueci o nome dele, acho que é Rick. Vic e Rick. E o Rick pega essa criança, enrola no lençol e eles ficam com a mala, né? E ela decide abrir a mala e quando vê, ela começa a ver, tipo, essa malinha é uma mala do Isaac, tá? Porque pra quem não sabe, a roupa que ele tá usando no início do filme, realmente tá nessa malinha, é um chapeuzinho de cowboy, uma roupinha, uma blusinha azul, tem até um bonequinho bizarro do milharal, que, meu Deus, chega a dar medo aquilo lá. Você tem que assistir o filme. Colheita Maldita Gênesis de 2011. Tim e Ellie sofrem um acidente no deserto e buscam refúgio. Eles passam a noite na casa de um homem misterioso e notam que há uma criança presa no local. Tudo se complica quando os dois tentam libertar o menino. Esse filme aqui é um filme bastante estranho. Eu não cheguei a assistir Colheita Maldita Gênesis, mas pelo trailer é um pouco meio... Ele não é tão, assim, tão terror. Ele é mais suspense... psicológico mesmo. Não é tipo, não é um filme muito de tortura. É realmente segredos do milharal, parece. Segredos que a gente não viu no filme, nos outros filmes, mas a gente vai ver nesse daí, tá bom? Colheita Maldita, Fugitivo de 2018. Ruth consegue fugir do culto de crianças assassinas de uma pequena cidade do meio oeste. Aqui esse filme não tem muita explicação na sinopse. Esse filme foi lançado em 2018, mas eu não assisti por quê? Porque eles queria um filme legendado. Eu não encontrei realmente esse filme dublado. Tentei encontrar, mas nunca encontrei. Nem no torrent eu encontrei esse filme dublado. Só legendado mesmo e olha lá. Colheita Maldita de 2023. Meu Deus, gente, é muito bônus pra ler. Nossa senhora, já tá com 12 minutos de tela já. Colheita Maldita de 2023. Uma menina psicopata de 12 anos recruta as demais crianças de uma pequena cidade de Nebraska, após a falência das colheitas. Junto eles existiam uma onda de violência assassinando os adultos corruptos. Apenas uma estudante de ensino médio que discorda do culto mortal surge como uma única esperança de sobrevivência. Esse filme aqui nós não temos um líder, nós temos uma líder, uma menina que ela realmente tem apenas 12 anos e é psicopata. Então realmente a gente sabe que tem uma adolescente ali, uma estudante do ensino médio, que é uma adolescente, que não concorda. Eu não concordo com você fazer esse culto satânico porque não tem nada a ver com isso. Eu também eu também discordo dessas coisas aí, fazer culto pra diabo, oferecer oferenda, essas coisas, pra mim, eu tô fora. Frequento a igreja há muito tempo, vai fazer 10 anos, eu acho, vou fazer acho que 9 ou 10 anos em novembro deste ano, tá, gente? Pra quem não sabia, eu realmente frequento uma igreja. Eu não vou falar que igreja que é, mas realmente eu estou na igreja faz muito tempo. Eu tô há anos na igreja, acho que vou fazer... No grupo jovem vou fazer entre 9 a 10 anos, eu acho, se eu não me engano, tenho que contar ainda bem. Acho que é 9 anos esse ano. Bônus. Teste de elenco intenso. Courtney Gaines conseguiu o papel de Malakai após manter um assistente de elenco como refém usando uma faca de verdade durante a sua audição. A atuação foi tão convincente que deixou seus próprios pais assustados. O ator Courtney Gaines conseguiu o papel de Malakai na época, né? Ruivo. Então... Eu também ficaria com medo, se fosse meu irmão, ficaria com medo. Milho de mentira. Para cenas de ação mais complexas e pesadas nos minerais, a produção utilizou espigas feitas de poliuretano para evitar acidentes com os atores mirins. Provavelmente porque, tipo assim, quando você sai do milharal, você começa a sentir coceira. E é uma coceira desgraçada, gente. Eu lembro que eu já fui passeio em milharal. Aconteceu esses problemas aí. Na verdade, eu acho que eu já... Não sei se eu fui... Não sei se eu entrei no milharal. Mas não, acho que não, nunca. Se eu entrei, eu não lembro. Mas enfim. Autor presente. Em uma cena em cima do carro dos protagonistas, Burt e Vic, é possível ver rapidamente uma cópia do livro Sombras da Noite, Next Side, coletânea onde o conto original de Stephen King foi publicado. Aqui, a Burt e Vic são do remake aqui.
Interessante que foi do primeiro. Eu não reparei isso no filme. Não é Rick e Vic, é Burt e Vic, tá? É do remake de 2009, tá falando aqui, tá bom? Diferenças cruciais. No conto original, o casal Burt e Vic estava à beira do divórcio. No filme, foram transformados em um casal apaixonado e suas duas novas crianças, Sarah e Diogo, foram criadas pelo roteirista George Goulden para dar um tom mais explicativo à trama. No filme realmente não tem nada a ver isso. Realmente no filme eles não têm um casal de crianças. Nem no original, nem no primeiro filme, nem no remake, nem no de 2023, eles não têm realmente um casal de filhos, tá? Final alterado. O desfecho chocante e sem esperanças do livro de King foi substituído por uma conclusão com tons um pouco mais otimistas para o cinema. Franquia infinita. O conto é relativamente curto e não foi feito para durar muito, mas a adaptação deu origem a uma extensa franquia com diversos filmes e remakes. Vou lá aqui os diretores, vou dizer porque são bastante diretores, tá? De todos os filmes. O Fritz Gersh do primeiro filme, David Price do segundo, James Dere Hickox do terceiro, Greg Spacey do quarto, Ethan Whaley do quinto, Kelly Grove do sexto, Guy Magar do sétimo, Joel Magan do oitavo, eu falei Joel, né? John Glodor do nono, Donald Brown do décimo e Kurt Wimmer do 11º, que é o de 2023, né? Bom, eu acho que não tenho muito do que explicar sobre o filme. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo. E a gente se vê na próxima sexta. Fui, tchau!